Nessa edição, vamos tratar também da eleição americana, hoje totalmente imprevisível. Mas antes, como a gente sempre faz no começo do programa, vamos apresentar quem está na nossa roda a partir de agora. Roberto Dumas, professor de Economia Chinesa do INSPER. Roberto, muito obrigado pela gentileza de participar aqui do nosso programa. Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos da bancada aqui. É um prazer estar com vocês. Nosso homem de Moscou, diretamente de Moscou, reassumindo as suas funções em Brasília, depois de ter derrotado a KGB no quarto do seu hotel. Isso é um feito heróico e épico. Daniel Hittner, meu boa noite e meus parabéns. Que bom tê-lo de novo aqui, diretamente de Moscou. Sobrevivi a qualquer tentação de me atirar do 10º andar. Para com isso, Daniel, que é isso? Thaís Herédia conosco aqui, Lourival Santana, meu boa noite, igualmente ao meu parceiro Caio Junqueira. Começou hoje na Rússia a cúpula dos BRICS, com a presença de 20 chefes de Estado, líderes, dirigentes de várias partes do planeta. Putin, evidentemente, está fazendo desse encontro uma demonstração ao Ocidente, é óbvio, de que ele, Putin, não está isolado de jeito nenhum. Confira. Putin e Xi Jinping se reuniram no primeiro dia da cúpula. Os dois líderes exaltaram as relações entre os países como garantia de segurança e estabilidade para o mundo. Convidado por Putin, Nicolás Maduro chegou a Kazan nesta terça-feira no que foi considerado uma surpresa. O líder venezuelano terá que lidar com o revés de ver o seu país de fora de uma lista prévia de novos integrantes do grupo. O Itamaraty era contrário à entrada da Venezuela no bloco após desavenças entre Maduro e Lula por conta das eleições venezuelanas. A seleção dos países foi discutida entre negociadores e diplomatas. A lista ainda será submetida à palavra final dos chefes de Estado, que nesta quarta-feira decidirão a nova composição dos BRICS. Se recuperando de um acidente no Palácio da Alvorada, o presidente Lula falou nesta terça-feira por telefone com Vladimir Putin e confirmou sua participação por videoconferência no encontro. A diplomacia brasileira se vê numa situação delicada. O que surgiu como um grupo de economias emergentes ganhou status de um clube anti-Ocidente, que tem o Irã, nação declaradamente inimiga dos Estados Unidos, entre os novos integrantes permanentes. Em situação parecida está a Índia. Embora seja um grande parceiro econômico da Rússia, mantém posição equilibrada quanto ao Ocidente. Em encontro com Putin, o primeiro-ministro Narendra Modi defendeu uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia. Desde a invasão russa, as principais democracias do Ocidente tentam isolar o Kremlin. Putin, por sua vez, usa os BRICS para demonstrar que há uma coalizão de países que o apoia. Ao mesmo tempo, intensifica a demonstração de força bélica. Nesta terça, a Rússia divulgou imagens de exercícios militares com mísseis balísticos com capacidade nuclear. O alcance dos projéteis chega até 11 mil quilômetros, o suficiente para atingir os Estados Unidos. Roberto, a gente tem dois grandes aspectos aí. Eu não quero parecer excessivamente artificial na separação disso, que é muito difícil a gente separar os aspectos de política internacional e os de economia mundial quando a gente fala desses dois mundos, né? O mundo lá de Washington, o mundo lá de Kazan. Mas eu queria um pouquinho no começo, assim, a gente focar mais na questão política hoje, agora, dos BRICS, e nós vamos ter dois blocos do nosso programa hoje, e logo na sequência nós vamos focar mais nas questões do sistema financeiro internacional e os BRICS. Então, começando pelo lado político, Roberto, Putin está sendo bem sucedido na sua, digamos, tentativa de demonstrar que ele coordena um grupo relevante de países e não está isolado, como o Ocidente afirma que ele está? Veja, ele está, porque inclusive ele tem o apoio de vários países em relação à Ucrânia. Veja, se você pegar o Brasil, ou até mesmo alguns candidatos dos Estados Unidos, etc., falou, olha, a gente precisa pensar em negociar uma saída. Ora, como é que é negociar uma saída? Putin quer Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, tirar todo o acesso da Ucrânia, do Mar de Azov e do Mar Negro, prejudicar a Ucrânia, e como é que nós vamos sentar para negociar? O invasor é a Rússia. Então ele está querendo fazer um grupo de países, leia-se aí que já está entrando, Egito, Emirados Árabes, Irã, e muita gente fala que esse é um grupo não é anti-Ocidente. Ora,
Se o grupo não é anti-Ocidente, tendo Rússia e Irã, o que seria um grupo anti-Ocidente? Mas agora vamos amenizar um pouquinho o discurso. Talvez, pelo menos usando a narrativa dos fundadores do grupo dos BRICS, existe um interesse de projetar uma nova governança global no pós-Bretton Woods, que nem você bem colocou, William, pós-Bretton Woods, FMI, AFC, Banco Mundial, vários países não conseguem ter o poder que gostariam, dado o seu peso geopolítico, geoeconômico, nessas instituições pós-Bretton Woods, que foi formada pelo John Maynard Keynes. Ora, se eu não consigo entrar num clube, que eu monte um clube, como é o caso do Banco dos BRICS. Só que você está colocando muita gente aí, que aí não é questão de isso está certo ou está errado. Vamos acabar vivendo, certamente, num mundo não mais unilateral, mas multipolarizado, com vários países que, olha, nós estamos falando desses que entraram e que já existem, mas tem na lista ainda Cuba, Bielorrússia, que no final das contas, o Lukashenko é um puppet da Rússia, Bolívia, Venezuela, que acabou não entrando, e até o país do Talibã, Afeganistão. Se isso não é um grupo anti-Ocidente, eu não sei o que poderia ser, William. Mas, por outro lado, Roberto, eu vejo também que, apesar desse grupo ser um lado anti-ocidental, eu não vejo como se fosse como era na Guerra Fria. A antiga União Soviética, querendo impor a sua ideologia na época da Guerra Fria, assim como os Estados Unidos queriam impor sua ideologia. Roberto, Olha, nós temos a nossa instituição, mas vamos continuar juntos nessa brincadeira. tem bastante coisa que você colocou na mesa de uma vez só, bastante. Deixa eu pensar uma com a ajuda do nosso homem que acaba de chegar de Moscou. Daniel, Putin consegue surgir numa situação dessas como esse líder da contestação ou ele mal disfarça ser parceiro júnior da China? William, algumas impressões muito sólidas, muito cristalizadas que eu coletei em Moscou nesses meus 4, 5 dias por lá. Não é muita coisa, mas dá para a gente coletar alguma coisa. Uma visão muito forte de todo o entorno ali do Putin. Eu me dediquei a várias conversas ali com assessores próximos dele, de que nós estamos vivendo uma década transformadora. É a década, na opinião do governo em Moscou, que mais definirá o futuro da geopolítica mundial desde dos acordos de Bretton Woods, desde o imediato pós-guerra. Nós nunca vivemos nos últimos 80 anos alguma coisa parecida com o que estamos vivendo agora. E percebi também uma coisa que está no núcleo, no centro dos BRICS, que é a parceria China-Rússia. A gente pode pensar que é um pouco sobrevalorizado isso por parte de Moscou, porque é óbvio que a China foi o grande país, a grande vedete dos BRICS, junto com a Índia, e a Rússia e o Brasil ficaram muito para trás em termos de executar, concretizar a potencialidade econômica que no começo dos anos 2000 Jim O'Neill via no conjunto dos BRICS. Mas essa parceria Rússia-China, na visão de Moscou, tem muito a ver, porque significa a China dar à Rússia a oportunidade de sobreviver economicamente em meio a tantas sanções e a Rússia oferecer para a China duas coisas que a China precisaria muito: energia, segurança energética que a Rússia está provendo e, de certa forma, segurança militar. A China, numa contestação, numa tensão geopolítica cada vez maior com os Estados Unidos, e na cabeça de Moscou, a Rússia consegue oferecer para a China mais estabilidade, um poder maior de dissuasão frente aos Estados Unidos. É isso que está na cabeça de Moscou que eu pude perceber. Perfeito. Eu acho que tanto a intervenção do Roberto como essa tua agora, Daniel, jogam a nossa conversa na seguinte linha. O que os BRICS, na verdade, significam e o que eles significam em termos da sua capacidade de levar adiante, seja o que a gente considere uma postura violentamente anti-ocidental ou uma postura que
leva em conta certos aspectos de interesses dos países que integram os BRICS, mas ao mesmo tempo da ordem internacional vigente. Lourival. Bem, eu acho que a gente tem que pensar qual é a base, qual é o alicerce desse bloco, dessa plataforma que está sendo lançada. É a possibilidade de países grandes invadirem, ocuparem os seus vizinhos impunemente. A Rússia faz isso com a Ucrânia, a China ameaça fazer isso com Taiwan, do Japão, das Filipinas, navega de forma agressiva nos mares do leste e do sul da China, usa, embora não com controle total, mas usa a Coreia do Norte como uma ponta de lança para ameaçar o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Lidera o Irã, que faz isso no Oriente Médio, né? Associa-se a Venezuela, que possibilita que a Venezuela mantenha o nariz acima da água, e um país que ameaça invadir a Guiana. Então, a base dessa contestação hoje é a base de uma contestação de soberanias nacionais também. Então, eu acho que uma coisa que os Estados Unidos fizeram impunemente há 20 anos, que foi invadir o Iraque, né? Mas com severas consequências para os Estados Unidos mesmo, econômicas e políticas também. Desde então, nenhum presidente se elegeu sem prometer não fazer esse tipo de aventura mais. E depois agora o desastre que foi a retirada do Afeganistão, o desastre que é ter ocupado o Iraque dessa forma e entregado o Iraque para formar ali um arco que vai do Irã até o Líbano, como nós estamos assistindo. Todos esses erros que têm também problemas morais seríssimos que foram cometidos pelos Estados Unidos há 20 anos. Agora, a China, a Rússia se projetam como países que podem fazer isso impunemente e tem um grupo de países que estão prontos para aceitar esse tipo de situação. Quer dizer, todos esses governantes aceitarem visitar a Rússia, enquanto a Rússia, há mais de 2 anos, comete atrocidades na Ucrânia, uma invasão absolutamente não provocada, aliás, exatamente como aquela que os Estados Unidos fizeram no Iraque há cerca de 20 anos, não provocada, desnecessária. A do Afeganistão foi diferente, foi provocada, mas, enfim, tudo isso mostra que esses países consideram que ter capacidade de negociação no cenário internacional é violar a lei internacional. Você está se referindo a um conceito clássico, que é a guerra de necessidade e a guerra de escolha. O grupo de países, ele parece afirmar que eu escolho a guerra que eu quero e saio dela impunemente. E o exemplo que você está citando do lado oposto ao do lado dos BRICS, os Estados Unidos em 2003, na invasão de George W. Bush do Iraque, uma proposta de... Se eu levo para lá democracias não brigam entre si, foi um desastre monumental. Foi uma geração atrás isso, já se passou uma geração e o mundo aprendeu algo a respeito disso, mas parece que não. Deixa eu voltar a outro aspecto político lá de Kazan, Caio, que tem a ver com as escolhas de que países entrarão nessas várias categorias. Tem os países que são, por exemplo, o núcleo central dos BRICS e agora eles estão criando algo um pouco maleável, que é associado, é parceiro. Eu não sei muito bem qual é a nomenclatura que eles acabaram escolhendo. Você está com a lista aí? Sim. Eles são 12 países, né? Que ainda não está cravado, que serão todos, mas pode ser parte desses. Mas eu apostaria que seriam todos os países. Mas seriam integrantes permanentes ou seria nessa categoria parceiros, amigos? Seriam parceiros, né? Seriam parceiros. Da América Latina acabaram entrando Bolívia e Cuba, né? Apoiados pelo Brasil. Que tem um alinhamento do governo brasileiro com eles, mas a grande vitória, vamos dizer assim, que o Brasil, pelo menos os diplomatas estão declarando, é a exclusão da Venezuela, né? Pelo menos até agora, né? Claro que pode ter uma reviravolta amanhã, enfim, de alguma maneira, mas a Venezuela sequer entrou nessa lista muito pela intermediação da diplomacia brasileira de não achar que ela colaboraria. Claro que uma retaliação, vamos dizer assim, ao fato da Venezuela não ter, vamos dizer assim, colaborado, né, com o governo brasileiro. E quais são os outros que estão aí na lista? Belarus, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. É isso, né, Lourival?
Agora, eu não vejo, de alguma maneira, o William, assim, eu não acho, pelo que eu sinto, né, de conversas, talvez, Daniel, nessa linha também, que o Brasil enxerga o BRICS como um bloco bélico, ou um bloco militar, ou um bloco para legitimar invasões de outro país. Não estou dizendo que não seja isso, estou dizendo que eu não vejo que a diplomacia brasileira enxerga assim. Eu vejo que a diplomacia brasileira enxerga como um bloco econômico, e não um bloco anti-ocidental, mas um bloco em que o Brasil pode se declarar, vamos dizer assim, entre aspas, independente em relação ao Ocidente. E então vejo vamos pegar esse ponto, vamos pegar esse ponto que você acabou de levantar, porque eu tenho uma boa oportunidade de colocar a Thaís na conversa e já encaminhar um pouquinho para esse outro lado desses dois mundos em choque. É um bloco econômico, Thaís? Ele nasceu como um bloco econômico, né? Lá no começo dos anos 2000, nomeado por um economista americano que disse, olha, esses 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, são a promessa da economia globalizada. São os países emergentes, com capacidade de receber investimento, tudo para se fazer, economias que se ajeitaram de alguma forma, passaram a integrar as cadeias de comércio de uma forma mais organizada e, portanto, ali era uma visão de um bloco econômico a partir da leitura dos investidores, né? Prestem atenção nesses países como opção de investimento. Ele nasce assim. Mas a percepção que eu tenho, William, também conversando com economistas que acompanham isso, é de que esse caráter, ele ainda se sustentou quando a África do Sul, por exemplo, passou a integrar o grupo, quase que uma década depois, também como uma economia clássica, do ponto de vista clássico emergente. Era o principal mercado emergente da África. Exatamente. E a África do Sul estava indo muito bem há pouco mais de 10 anos, hoje está completamente perdida na inflação e tudo mais, mas essa visão ela foi sendo rompida pela própria China, assim, o domínio da China da situação e a Rússia, enfim, ainda numa negociação forte com a Europa, a construção dos gasodutos e tal, até que chegou a guerra da Ucrânia. Eu acho que hoje o mundo não vê mais o BRICS e o mundo ocidental, né? Pessoal, não vê mais o BRICS como um bloco econômico. Deixa eu fazer o seguinte. Quer dizer, nesse primeiro momento a gente olhou para os aspectos políticos e eu percebi claramente que não caberia de forma alguma cortar. Todos vocês precisaram de um bocado de tempo para expor ideias ampliadas. Eu vou focar agora um pouco mais na economia e na ideia de substituir o sistema de Bretton Woods, que é disso que nós estamos falando quando a gente fala de Fundo Monetário Internacional, de Banco Mundial, contra o Banco de Desenvolvimento dos BRICS sediado em Xangai. Vamos fazer o seguinte, nós vamos passar isso para o próximo segmento, pedir paciência e licença para vocês. A gente vai para o intervalo e na volta a gente prossegue na nossa análise. BRICS versus Bretton Woods. Até já.